paz do Senhor, meus irmãos queridos da Escola Dominical. Hoje é um dia muito feliz, porque é o domingo, é o dia de estarmos juntos, iniciando esse trabalho. E eu quero dizer para vocês que o Senhor nos convida a render graças ao nosso Deus e proclamar a sua salvação. É o texto em Salmos que nos convida a estarmos juntos para o louvor a Deus. Nesse momento de louvor e gratidão, nós também temos no Salmo 51, o número 9, que diz assim, no 4, diz assim: pequei contra ti somente, fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que terás sido por jurar o justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. E eu vou dizer para você o seguinte: o salmista, ele tanto nos convida a estarmos louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor por todas as grandes maravilhas que Ele tem, mas Ele também nos ensina a confissão de pecados. Aqui, salmista, ele fala que ele pecou tão somente perante Deus. Muitas vezes nós também pecamos diante do Senhor, deixando de fazer a vontade dEle, deixando de ouvir as vozes dEle, ou até cometendo pecado mesmo, né? Mas o importante é quando nós reconhecemos que nós pecamos e chegamos a Deus e pedimos perdão a Ele, como o salmista diz aqui. Pequei contra ti somente e fiz o que é mal. Quando nós confessamos o nosso pecado de todas as naturezas, pecado é pecado, não tem o pecadinho, nem o pecadão, tudo que contradiz e transgride a lei de Deus é pecado. Eu não sei como está a sua vida hoje, mas esse é o momento de confissão. E não vamos estar fechando nossos olhos. E você, onde você está, você vai levando seu pensamento a Deus. Vê o que está ruim na sua vida. O que você praticou durante esse decorrer dessa semana, o que você falou, ou até o que você nem fez, mas pensou em fazer, desagradando a presença de Deus. Vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus o perdão. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos reunidos em teu nome. A família do Senhor está reunida. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, no conhecimento da tua palavra, nós estamos juntos. E nesse momento, olha para dentro de nós, vê se tem algum caminho mau. Senhor, viu qual é o pecado que nos atrapalha a chegarmos mais perto de ti. E fala conosco, Pai. Nós nos arrependemos, porque sem ti, Senhor Deus, a vida é muito mais complicada. Mas nós queremos ter um coração mais limpo do que a neve. Por isso, perdoa o teu povo que está. Muitos estão de joelho, outros estão sentados, ou até em pé, ou até mesmo deitados. O Senhor ouve a oração. E nesse momento venha nos perdoar o pecado de cada um, nos fazendo, Senhor, mais adorador, convicto da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, amados. Vamos declarar a Ele o quanto Ele é maravilhoso. Vamos louvar o Senhor, amém? Porque Deus é amor. 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 Deus é amor.
Se eu não tiver amor, nada serei. O amor é um dom supremo. Aleluia, Senhor. O amor é um dom supremo. Deus é amor, 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 Deus é amor. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Deus te ama, Deus é amor. A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Deus te ama. Amém. A paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos aqui para mais essa escola dominical e eu te convido a estar abrindo a palavra do Senhor num livro que a gente tem estudado muito nas sextas-feiras, que é o livro de Apocalipse. E, na verdade, essa semana o discipulado foi sobre Apocalipse também. E eu senti o desejo de trazer esse estudo que diz dando ouvidos a Deus. Se você estudou em célula essa semana, você vai ouvir essa palavra mais uma vez. E eu quero te convidar a dar ouvidos ao que o Espírito tem a dizer à igreja. Amém? Põe a mão no teu coração e diga comigo: Senhor, como tua noiva, como tua filha, eu recebo da tua parte essa palavra do céu para o meu coração, que os meus sentidos estejam abertos a ouvir a tua voz e entender o que tu esperas e o que tu queres de mim como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 7, vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Mas eu gostaria que você, em nome de Jesus, prestasse atenção, porque João achou tão importante que a igreja entendesse, porque era necessário da parte de Jesus Cristo, Messias revelado, que ele falasse à igreja, à sua noiva. E ele não falou apenas para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas ele fala para nós hoje, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E então ele vai falar no versículo 7, é uma promessa para a primeira igreja, que é Éfeso. Mas também no versículo 11 ele vai de novo dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no versículo de número 17, ele diz novamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando no versículo 29, na 4ª carta, ele diz a mesma coisa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que será que é tão importante a igreja ouvir a voz daquele que nos orienta, nos sonda e nos conhece? O Senhor tem promessa, mas Ele diz: precisamos ouvir. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 28. As bênçãos te alcançarão. Bendito serás ao entrares, ao saíres. Tem bênção que não chega porque não damos ouvidos à voz. A voz do Mestre, a voz do Senhor, a voz do bom pastor, a voz daquele que te chama pelo nome. E essa palavra, no capítulo 3, continua sendo dito. No versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você é igreja, se você é noiva, ouça o que o Espírito está dizendo, porque nós vivemos hoje um dia e dias onde são muitas falas, são muitas vozes, e nós ouvimos tantas coisas a respeito de quando passar a pandemia, a respeito de como vai ser, mas não queremos isso, não vai ser mais igual. Realmente,
A igreja precisa ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor, Ele nos acrisolou e nos deixou e nos permitiu passar esse tempo dentro das nossas casas para que analisássemos, para que ouvíssemos a sua voz. Mas é preciso ter uma postura nesse novo tempo. Nós estamos vivendo um momento onde daqui a pouquinho a gente vai estar podendo celebrar na nossa igreja, mas muitos não poderão vir. Então, como eu reajo diante disso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele já disse no Evangelho de João para a samaritana: se você adora o Senhor em espírito e em verdade, você pode adorá-lo em toda parte. O véu se rompeu, então você é igreja em todo lugar. Você é igreja toda vez que você abre o teu ouvido para receber a orientação do Pai, através da palavra. Hoje nós vivemos tanta palavra. Ontem tivemos o culto, na verdade uma conferência com tantas palavras, e todos que quiseram puderam receber, mas aí está. Para receber, precisa ter ouvidos que ouçam. Não apenas ouvidos, não apenas termos duas orelhas, mas darmos ouvidos, a atenção ao que o Espírito está dizendo. Não adianta eu apenas entrar e dar uma like. Não adianta eu apenas entrar e, passei pelo culto. Não. É tempo de ouvirmos a voz do Espírito, porque essa pandemia ainda não acabou. O vírus ainda não há uma vacina, mas é tempo de ouvirmos como igreja. Será que estamos preparados? Será que a noiva está preparada com azeite na botija? Ontem foi pregado isso, a moeda mais importante não é essa que está saindo por aí, que você fica preocupado se vai ter como comprar. Não, a moeda mais importante é a unção, é o óleo da unção, é o azeite, que as 10 virgens, as 5 tinham. Elas tiveram prudência porque ouviram a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça. Nós vamos retornar, mas aqueles que são de risco vão permanecer em casa, orando. Quem for para a igreja não vai ser falta de fé, pelo contrário, é para ir de máscara, é para usar álcool gel, é para ter cuidado, mas não pode haver a ausência da atenção ao Espírito, porque essa verdade ela é urgente, a necessidade da gente resistir a tantas vozes de reclamação, vozes de morte, vozes de contenda, vozes que amedrontam. Não, o Senhor diz que vai nos dar vitória, a vitória é nossa. Então é tempo de passarmos a ouvir o Senhor e de fazer o caminho de volta, o caminho bíblico da igreja. Porque se nós estamos passando tudo isso, realmente é porque a igreja tinha deixado como a igreja de Éfeso. E nessa carta, amados, nós precisamos entender que o Senhor está falando comigo e contigo, porque Ele nos conhece nos mínimos detalhes. E esse ponto é muito importante. Ele vai dizer, no verso 2:2, Ele vai dizer: conheço as tuas obras. Para quem que Ele está dizendo? Ao anjo da igreja em Éfeso. Ele escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Versículo 2: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Essa é a primeira carta endereçada a Éfeso, e que hoje o Senhor endereça a mim e a você, porque no Salmo 139, a palavra, o salmista Davi, ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrilhas o meu andar e o meu deitar, tu conheces bem todos os meus caminhos, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, o Senhor quer nos guiar pelo caminho eterno. E como Davi declara isso,
Sonda-me, Senhor. Tira de mim, como o Senhor alertou a Éfeso. Eu quero que o Senhor alerte a mim, quero ouvir tua voz, porque o Senhor conhece as minhas obras. O Senhor sabe o que eu tenho feito. O Senhor sabe que ontem eu recebi um feliz dia do amigo e eu fiquei tão feliz, falei, nossa, é dia do amigo, e saí mandando para todo mundo uma oração e um hino que eu gosto muito. Por quê? Porque o dia do amigo, dia 20, né? Dia 20. Não, depois eu vi que não era, é só em julho. Mas eu pensei, não, Espírito Santo, o Senhor é meu amigo. O Senhor é Espírito Santo. Jesus Cristo nos deixou um amigo que fala conosco todo dia e que merece a honra, porque esse ano é sim o ano da honra, o ano do privilégio de vivermos uma vitória, de vivermos um tempo, de sair disso tudo vitoriosos. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor desse amigo que fala conosco, que continua falando conosco a cada dia, como falou a igreja de Éfeso, eu conheço. E ele vai dizer, em Apocalipse 2:2, as coisas positivas da igreja de Éfeso. Talvez a nossa igreja da Vila Isabel, talvez a minha vida como igreja, eu vou dizer assim, realmente, como nós éramos antes dessa pandemia? Éramos ativos, voltávamos a nossa vida para a celebração e para os cultos. Éramos perseverantes, demonstrávamos disposição diante dos desafios. Possuíamos fundamento bíblico e doutrinário. Sim, nos apresentamos fiéis a eles. Não éramos coniventes nem tolerantes diante do pecado. Talvez o Espírito possa apontar em nós isso porque Ele nos sonda e nos conhece. Como a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha, sim, os seus elogios, tinha, sim, uma obra operosa. Então, essa palavra, a partir do versículo 4, esse Deus que nos sonda e nos conhece, Ele também conhece não só as virtudes, mas a partir do verso 4 Ele vai dizer assim, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E esse era o problema da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha alguns elogios tão bons de ouvir, mas ela havia abandonado o primeiro amor. E a palavra continua dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aí, esse pai, esse amigo, porque amigo não é aquele que passa a mão na cabeça, mas é aquele que caminha junto, que fala as verdades, que é amigo para valer. E o nosso Deus é assim, Ele é Pai. O Pai, Ele ensina, Ele corrige. E aí Jesus vai declarar para aquela igreja que havia necessidade de conserto. E nesse tempo de pandemia, o Senhor, Espírito Santo, continua falando ao meu coração e ao teu que alguma coisa estava errada. Os nossos cultos estavam necessitando muito mais da adoração e do primeiro amor. E nós não podemos voltar às antigas obras de qualquer maneira. Precisamos vir com o conserto do novo de Deus para que esse tempo seja realmente novo, para que esse tempo seja realmente tempo de honra, daquele que vive a honra, Provérbios 21, que caminha, que segue a bondade e a justiça. Esse alcança a honra. O Senhor quer honrar a igreja, a sua noiva, Ele ama, mas Ele está dizendo, e essa expressão é uma expressão necessária, a igreja havia abandonado a sua experiência forte, ao seu encontro inicial. Quantos já fizeram encontro com Deus? Mas aquilo ficou numa experiência passada, não viviam mais. É isso que Deus está dizendo. Esse amor que apaixonado, que é capaz de acordar pela madrugada, orar incessantemente, buscar a palavra, nós havíamos perdido. A verdade é essa. E então ele vai dizer, a igreja estava acomodada diante de tudo que já havia conquistado e acabou deixando de enxergar o que ainda precisava possuir. A maioria das igrejas estavam vivendo essa realidade de Éfeso, uma igreja apostatando da fé, uma igreja sem priorizar,
as coisas de Deus, a presença de Deus, havia caído no pecado da acomodação, que o versículo 5 vai dizer: lembra-te e arrependa-te disso. Nós temos que entender que nós esquecemos das primeiras obras. Quando apaixonados por Deus, nós não nos importávamos de virar a noite adorando, de se colocar na presença dEle, de querê-lo, e de invocá-lo e de honrá-lo. Honrá-lo com a nossa fé, com a nossa confiança, com a certeza de que os nossos dias estão na mão dEle. A nossa provisão vem dEle, tudo que somos e temos é dEle. Amado, não nos enganemos em achar que as nossas vitórias, porque temos vitórias, nós estamos agradando a Deus. Nós precisamos parar de fazer essa avaliação de maneira errada. A nossa conduta precisa ser avaliada pelo Espírito, aprovada por Ele, não apenas pelos nossos próprios olhos, mas pelos olhos do Pai, aquele que nos sonda e que nos conhece. Porque senão Ele vai declarar o conserto. Senão eu venho e a ti e moverei o teu candeeiro. Você sabe o que quer dizer isso? Mover o candeeiro, tirar a unção, o azeite, aquilo que é necessário para que a noiva, lá em Mateus 25, as 5 prudentes, quando o noivo vem, só sobe aquelas que tinham azeite, que tinham unção, que tinham o candeeiro aceso. Para a lamparina ficar acesa, é preciso ter azeite na botija. Será que nesse tempo de pandemia nós reservamos azeite? Buscamos de tal forma, com tanta sede, que estamos abastecidos, porque Deus tem falado de uma maneira nova comigo a cada dia, a cada manhã. E não é porque sou melhor do que ninguém, mas porque o Espírito está falando. Nós ouvimos 7 vezes, ouça o que o Espírito diz à igreja, amado. O Espírito fala na escola dominical, mas tem gente que não está ouvindo, não abre, não fica ligado no trono. Abra a tua Bíblia, tira tempo de oração, ora pelas pessoas que estão levando a palavra, ora para que essa palavra chegue ao coração da tua família que necessita, ao meu coração, ao teu coração. Envia para pessoas. Essa semana, quando eu postei a playlist de todos os estudos do Apocalipse, porque quem não viu é para ver. Sabe, é palavra viva, é palavra revelada, é Deus falando comigo e quer falar contigo. Ouça o que o Espírito diz, igreja, que o vencedor é aquele que ouve, é aquele que se arrepende. E aqui vem dizer, o texto é muito claro no verso 5, nós lemos, tem 3 práticas, 3 ações, e eu quero concluir aí, para a gente ser livre do juízo de Deus. Porque o rei está voltando. Dias piores virão, pastora. Pastora, mas sim, amados, a palavra há de se cumprir toda, mas é toda mesmo, porque aquele que se lembra, que se arrepende e que volta para onde? A igreja vai voltar a se reunir. Se você for de risco, fique em casa. Seja igreja em casa, nós vamos mandar o culto online, vai continuar tendo culto online, mas você que pode, venha. Você que é do Ministério de Louvor, se disponha como equipe, se você não é de risco. Nós vamos ter todo o cuidado, mas volta para onde? Quando retornarmos, não vai ser nada igual. Precisamos estar com o coração queimando, ardendo, para que nada nos falte, muito menos a graça de Deus. Muito menos o azeite na botija, porque Jesus, o Rei dos Reis, está voltando. Eu não sei o tempo, mas pode ser que ainda seja hoje. Você está pronto? É isso que Ele quer que você ouça. Esteja pronto para a hora que for. Não importa, o Rei está voltando. A trombeta vai soar teu nome, mas ouça o que o Espírito está dizendo hoje. Arrependa-te por ter abandonado o primeiro amor e volta, se conserta, porque eu sei de uma coisa, o Senhor te ama
O Senhor ama a você que aniversariou, né, Elisimar? Um beijo para Elisimar. A cada um que fez mais um ano de vida. Deus quer nos dar honra nesse ano da honra. Por isso, siga. Não siga A ou B, siga a palavra. E você que tem igreja, volte para ela, para ser igreja onde Deus te plantou. Mas você que não pode, seja igreja onde você está, ore pela liderança, ore para que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amado, leia Apocalipse, leia a palavra. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, aqui está a escola dominical. Eu agradeço, Pai, por cada professor, por cada liderança, pela Igreja de Cristo na Vila Isabel e por cada igreja que hoje ouve essa palavra. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas, que o Senhor vá tocando agora com fé, esperança e amor, a fim de que nenhuma se perca, mas que o amor seja o primeiro amor. Renova, Pai, renova e faz-nos ouvir Tua voz. Ouça, receba do Pai a bênção do Deus Pai que te chama pelo nome, a bênção do Deus Filho que se deu por ti e a bênção do Espírito Santo que fala em todo tempo a sua igreja, hoje e até que o Rei dos Reis volte para buscar a sua noiva, e aquele que crê que a igreja que ouve diga amém.